É aquele cara que está ali, se ele não tiver uma visão política do mundo em que ele vive, da região em que ele habita e tudo, ele realmente não vai realizar um bom trabalho, não vai ter compreensão em verdade daquilo que ele está fazendo. Ele vai usar do cinema como uma ferramenta para se enriquecer mais, para fazer alguma tramóia, uma maracutaia. Quer dizer, tudo no mundo cabe os picaretas, você sabe disso. Claro, O claro. que tem de pessoas que não estão ligadas à área e que não têm conhecimento daquilo que faz, é a maioria, você está entendendo? Essa que é a verdade. Hoje em dia, no Brasil, até criou-se em como havia antigamente escolas de direito espalhadas, até hoje, qualquer cantinho tinha uma universidade de direito, onde formava péssimos advogados. Entendeu? Hoje em dia tem faculdades de cinema. Já dizia Noel Rosa que o samba não se aprende na escola, tá entendendo? Isso que eu queria... Tem uma pergunta interessante, eu creio que com essa pergunta que eu vou te fazer, a gente pode até tirar uma dúvida aí do nosso telespectador. Como é que se forma um cineasta, Zé Sete? Eu creio que essa é uma dúvida de muita gente. Como que o cidadão vira um cineasta? Como se você podia perguntar, generalizar mais, como se cria um artista? Como se forma um artista? Um artista nasce artista. Porque todos nós nascemos com a arte. Com o dom. Com o dom de criar. Arte é criação. A boa arte é criar sabendo. Entendeu? Todo mundo cria o tempo todo. A vida é um ato contínuo da criação, do levantar ao dormir. A cozinheira, quando faz a sua comida, ela faz aquilo com arte. Ela cria. Entendeu? O pedreiro, quando constrói a casa, ele faz aquilo com arte, usa o plumo. Tudo tem arte. Claro. Tudo tem que ter criação. O cinema... É especificamente o cinema que o cinema nasceu comigo por quê? Porque o meu pai, ele era um aficionado por fotografia. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, ele comprou um projetor 16mm e fazia as sessões de cinema na minha casa. Alugava os filmes, tudo de 16, na época não tinha vídeo, nada disso, DVD, era película 16mm. Então, toda semana lá em casa, nós sentávamos, as criançadas todas, e meu pai exibia filmes. E, por incrível que pareça, exibia os filmes brasileiros. Isso que era interessante. Que era Chanchada, Oscarito, Grande Otelo, e que era extraordinário. Eu fui criado, cinematograficamente falando, com o cinema brasileiro. Mas existe hoje uma universidade, né? Existe um curso de cinema de nível superior. Como é que funciona aquilo ali? Não funciona. Não funciona? A verdade é que não funciona. A verdade é que o cara, com raríssimas exceções, porque o Noel Rosa... Na faculdade de comunicação, por exemplo? Também, né? é a mesma questão. Por exemplo, hoje caiu a lei da obrigatoriedade do diploma jornalista. Isso. Porque isso era uma tragédia. Os jornais viraram um horror. Porque não quer dizer que o cara estudou jornalismo... Tem o talento necessário. Claro, né? isso é uma questão de você. O que é isso? Você descobre. É igual um músico. O cara tá ali, o cara tem um talento para compor, para fazer música e tal. Então ele tem que aprender um pouco de violão, ele tem que conviver com os músicos, descobrir como é a mecânica da rima, como é que ele pode colocar na métrica certa a música com o poema, para que a coisa não fique atravessado. Aí ele vai vivendo isso, vai convivendo, e de repente se descobre um grande compositor, entendeu? Um grande intérprete. É assim que a arte funciona. Você tem o dom, tem que haver uma coisa de fora que lhe impulsiona por esse caminho. No meu caso específico, foi o meu próprio pai, com os hobbies dele, que me levou até essa paixão enorme pelo cinema, que só com paixão, com muita paixão, é que você faz arte, principalmente hoje, no Brasil, e mais principalmente ainda, uma arte engajada com a cultura brasileira. Com a cultura brasileira. E não é uma arte comercial. Exatamente esse ponto é que eu queria que a gente abordasse agora. Nós vamos para um intervalo de apoio cultural e na volta eu queria que você fizesse esse paralelo sobre a produção nacional em relação a essa produção internacional, esses enlatados americanos que a televisão comercial
insiste em colocar para a população brasileira e, às vezes, trazendo elementos de uma cultura que não é a nossa. Sem dúvida. Nós vamos a um intervalo para apoio cultural e, na volta, nós vamos abordar esse tema. Não saiam daí. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta, né? E você que aí chegou agora e que está sintonizando a Jovem TV, nós estamos aqui no Cidadania e Socialismo, estamos recebendo o nosso convidado de hoje, o cineasta José Sete. E nós estamos aqui conversando, discorrendo sobre o cinema, sobre a cultura e também sobre a questão política, né? Conforme o José Sete falou no bloco anterior, o artista, o fazedor de cultura, ele mexe realmente com todas essas áreas. Mas, Sete, nós estávamos conversando exatamente sobre essa relação, né? Sobre a produção nacional, que no meu entendimento, né, não tem o valor que ela merece e sofre por parte das grandes redes, né? Que exibem, né, toda essa produção, que deveriam, pelo menos, exibir essa produção para a sociedade brasileira, mas que sofre muito com a presença e com a chegada maciça de filmes norte-americanos, os famosos, alguns até de bom padrão, também nós não vamos aqui, né, ser xenófobos, mas alguns realmente com uma produção cultural muito ruim, que quase como uma coisa que alguns críticos denominam como trash, né? Lixo. Queria que você falasse sobre isso, exatamente. O que acontece... Sobre essa relação. Cláudio, o que acontece é o seguinte, não é uma coisa de agora. O Brasil, há um tempo atrás, quando criou a Vera Cruz, que era um estúdio de cinema... Eu lembro. Entendeu? E começou a produzir cinema no Brasil, até pensava-se em criar câmeras, fabricar a infraestrutura da indústria toda. Os americanos vieram aqui e falaram o seguinte, se vocês continuarem, a Motion Picture, o pessoal do sindicato dos cinemas americanos, se vocês continuarem a insistir com isso, os Estados Unidos não vai comprar mais o café de vocês. Então vocês resolvem, faz cinema e nós não compramos café, ou vocês largam o cinema, que é um tipo de pressão econômica que eles fazem não só nessa área. O cinema como fator de exportação. Exatamente. Ou você abandona essa mania de querer fazer cinema. Por que isso? Porque os americanos sabiam muito bem, eles são espertos, eles sabem muito bem o que vende a América, o que vende a indústria americana é o cinema deles. Você entendeu? diz que vende os produtos claro, norte-americanos para o mundo através da cultura do cinema. E a cultura. E vende a simpatia ao povo, e encobre as mazelas do império. É o cinema. E o cinema americano é objeto de segurança nacional. Entendeu? É a globalização do American Way. American Way of Life. Olha. Não é que é o jeito americano de viver. E há essa exportação de cultura para o mundo. Claro, todo, hoje inclusive o brasileiro quer ser igual o boy americano, vamos dizer assim. É o tênis, é a calça jeans, né? Tudo isso paga royalty, meu caro. Você está entendendo? Tudo isso entra dinheiro para os cofres americanos, para valorizar o dólar. Então, eles não abrem mão de... Olha, quando o Collor assumiu, nós tínhamos no Brasil, feito na época da ditadura militar, a Embra Filmes, que era uma coisa ligada a pequenos grupos, e o melhor de tudo, que era o Concine, que era o conselho que fiscalizava. Criamos o ingresso padronizado nessa época, onde você podia ver exatamente qual é o público que assistia os filmes. O Collor entrou, a primeira reunião que o Fernando Collor teve, sabe com quem foi? Foi com o Jack Valent, o dono, o diretor, o presidente da Motion Picture. E isso não sai em mídia nenhuma, né? Não, claro que não, claro que não. E o que aconteceu? Acabou-se numa canetada com o cinema brasileiro. É inacreditável. O que estava já formalizado, a única coisa cultural que a ditadura permitiu, aliás, por interesse dela, era dar dinheiro para a garotada, que estava querendo fazer cinema, estruturar o